Queremos conversar hoje sobre um assunto. O meu desejo era pregar especificamente sobre o livro de Malaquias, onde nós temos ali 4 maldições, e uma delas é relativa à família. É interessante que no livro de Malaquias, as maldições, e em toda a Bíblia também é assim, elas são todas relacionadas com a questão da obediência a Deus. Se desobedecemos a Deus, aquilo que não procede dele, nós somos sujeitos a essas coisas. A maldição pode vir à nossa vida. Mas aí, ao conversar com muitos dos nossos irmãos, eu percebi que esse ainda é um tema e está ainda aí na mente de muitas pessoas, inclusive muitas pessoas cristãs, evangélicas. Na década de 70, no finalzinho da década de 70, no início da década de 80, andou percorrendo no Brasil uma daquelas ondas evangélicas, ou não evangélicas, que envolvia a igreja. E uma delas era a tal da quebra de maldição hereditária. E ela começou, então, a tomar conta da mente das pessoas, das igrejas, e elas afirmavam algumas verdades que nós gostaríamos de abordar esse tema, levando em consideração que está vindo novamente para as igrejas evangélicas uma nova onda da quebra de maldição hereditária, agora de uma maneira muito mais maldosa, sutil, e eu gostaria de tratar desse assunto hoje. Os pregadores da maldição hereditária afirmam que se alguém tem um problema relacionado com o alcoolismo, com a pornografia, com depressão, com adultério, com nervosismo, com divórcio, com diabetes, com câncer, não consegue prosseguir na vida e muitos outros problemas, é porque algum antepassado viveu aquela situação ou praticou aquele pecado e transmitiu tal pecado ou maldição a um descendente. Era essa a proposta, assim, com essa tal maldição hereditária. Alguns de nós temos uma tendência, por exemplo, por uma questão genética, a um coração propenso a um infarto. É por isso que quando eu fui no médico outro dia para fazer um exame do coração, ele perguntou para mim se lá no passado, se alguém da minha família tinha morrido de infarto. E eu expliquei para ele que não. Aí ele ficou mais alegre e eu também, né? Porque daí eu não tenho essa tendência genética. E isso não tem nada a ver com maldição hereditária, isso é uma questão de formação genética. A proposta, então, é que essa maldição hereditária que as pessoas tinham, aqueles problemas de alcoolismo, de pornografia e assim por diante que as pessoas tinham uma vida própria e se transferia de uma geração para outra. Era como se fosse uma coisa assim que não pudesse ser resolvido. E a solução para isso, então, deveria ser a pessoa orar a Deus, a fim de que lhe fosse revelado qual era o antepassado dela, que teve aquele problema, e afetando a sua vida, e uma vez que ela soubesse qual era esse problema, ela deveria pedir perdão àquele antepassado, ou pela geração inteira revelada que tenha trazido aquele problema até ela. E o problema, então, estaria resolvido e desfeita a maldição. Nos últimos anos, especialmente de 1 ano e meio, 2 anos para cá, surgiu um novo movimento, aí está surgindo um novo movimento no ambiente evangélico, chamado constelação familiar, que nada mais é do que a mesma proposta, a mesma heresia da constelação, da quebra de maldição hereditária. A constelação familiar foi
uma proposta criada por um padre católico alemão, nascido em 1925. Esse padre morou na África, entre as tribos Zulus, e durante 16 anos ele observava os ritos dos Zulus e como eles faziam o culto aos antepassados. E ele então, depois de observar isso, ele veio para os Estados Unidos e para a Europa e começou a usar algumas das técnicas que a psicologia estava inovando e trazendo, uma delas chamada escultura familiar e uma outra delas o psicodrama. E ele juntou essas coisas e fez com que surgisse então essa tese da constelação familiar como se fosse um tratamento. Essa proposta, ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, nem pelo Conselho Federal de Psicologia, nem por nenhum órgão científico do mundo. Mas isso foi tomando conta das pessoas e então consistia no seguinte: você recebe um ator, né? Forma um grupo, alguma daquelas pessoas se torna um ator ou um dos personagens dos seus antepassados, e então ele representa os antepassados, e ali eles reproduziam os sentimentos que você tenha dito que você tinha em relação aos seus antepassados. Isso também pode ser feito com bonecos. Então eles diziam que aí a pessoa começava a representar o seu antepassado, e como os Zulus, a uma certa altura a representação se transformava numa possessão de um espírito dos seus antepassados. E isso então começou a tomar conta dos ambientes e da igreja evangélica, de alguns que adotaram isso. O maior divulgador da constelação é o Papa do Espiritismo, chamado Divaldo Franco. Ele tem um livro escrito sobre o assunto, e ele diz assim: a família é uma constelação na qual o pai é o sol, a mãe é a lua, os filhos são os astros que circulam em torno desse conjunto, e os demais familiares são asteroides. E o que acontece é que os fatos que os nossos antepassados foram vivenciando vão se desalinhando estas constelações. E é necessário que esta energia que há nas famílias e nas gerações sejam alinhadas novamente. E para fazer isso, é necessário então que as pessoas recorram aos seus antepassados e os recebam, e então aí pode vir a cura. Essa é a proposta. Alguns pastores resolveram fazer cursos de psicanálise, e cursos não reconhecidos, cursos de 9 meses, de 3 meses, em finais de semana, mais exatamente uma sexta-feira à noite, um sábado de manhã, e resolveram então adotar esse sistema de tratamento e encaminhar os membros das suas igrejas para buscar outras pessoas para pagarem a eles por esses cursos. E alguns são chamados também de coachings. Penso e tenho certeza do que vou dizer, que tais pastores psicanalistas e coachings, eles de fato não querem se enxergar, não suportariam a percepção dos seus próprios pecados, o desejo que eles têm da glória pessoal, do dinheiro, de fazer do ministério negócio, profissão. Teriam que se converter à graça de Deus e dizer: olha, se há alguma coisa boa na minha vida, eles teriam que confessar para a sua membresia. Se há alguma coisa boa em mim, é pela graça de Deus. Teriam que renunciar à sua própria glória. Teriam de parar de fazer negócios com a fé. Parar de ganhar dinheiro enganando as pessoas de boa fé. Satanás é muito sutil. E o alvo dele é desviar sempre você da pessoa de Jesus Cristo. E Satanás, ele não vem com manifestações assim tão espalhafatosas como nós podemos pensar. Augusto Nicodemos diz assim:
Quando Judas ficou possesso por Satanás, não caiu no chão, não revirou os olhos, não falou com voz diferente, não ficou doente ou encurvado, não ganhou uma força descomunal, simplesmente saiu e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. Então há muita gente vendendo Jesus e usando essas técnicas para ganhar dinheiro. A palavra de Deus é muito clara com relação à maldição. Nós vamos ver alguns textos. Um deles está em Deuteronômio, capítulo 11, verso 26. Diz assim: vede que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. A maldição na palavra, ela está sempre ligada à desobediência. Mesmo naquele período, naquela fase em que não havia ainda a graça de Jesus derramada sobre as pessoas, e se as pessoas quisessem ter o perdão dos seus pecados, elas deveriam fazer determinados ritos, cumprir determinados ritos. Mesmo naquele tempo, a promessa de Deus e a graça de Deus é tão maravilhosa, que Ele promete aos seus filhos cuidar deles, e não permitir que nenhuma maldição os acontecesse com as suas vidas. Moisés, quando estava para entrar na terra prometida, ele tinha que conquistar a terra de Moabe. E na terra de Moabe, eles começaram a ter muito medo da invasão do povo de Israel. E havia em Israel um bruxo, chamado Balaão. Balaque, que era o rei de Moabe, resolveu então chamar Balaão pelo dinheiro, conquistou Balaão, trouxe Balaão para a terra de Moabe e falou assim para Balaão: agora você vai lá e faz um jeito de jogar uma maldição no povo de Israel, de você fazer alguma coisa com eles, de tal forma que eles não tenham a possibilidade de vir até nós. Talvez ele tenha se inspirado lá naquelas pragas do Egito, ele queria alguma coisa parecida com isso, para que o povo de Israel não invadisse a terra de Moabe. Mas aí Balaão fez todas as tentativas, ganhou muito dinheiro, e a conclusão de Balaão foi, disse a Moabe: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Contra os filhos de Deus não há maldição. Contra os filhos de Deus não há possibilidade da maldição nos alcançar e dominar a nossa vida. As maldições, então, elas nunca foram uma proposta de Deus. Deus nunca amaldiçoa as pessoas. Deus sempre abençoa as pessoas. Deus é bênção. E se você ler na palavra de Deus, na sequência desse texto, você vai perceber que o que Deus espera de cada um, daquele povo e de todos nós, é que sejamos apenas obedientes a Ele e ao princípio dele. Se você ler na sequência o texto de Números, capítulo 23, há 12 declarações de Deus dizendo a eles: maldito é aquele, por exemplo, que tirar os marcos da terra. O que ele queria dizer era assim: aquele que roubasse a terra do outro, esse seria maldito por Deus. A maldição, do ponto de vista de Deus, ele não se relaciona com nossos antepassados. A maldição tem a ver com a nossa indiferença, com o nosso desrespeito a Deus, com a nossa desobediência a Deus no nosso presente. O Salmo 109, ele diz que a maldição vem de dentro de nós, como repete Jesus posteriormente. Provérbios capítulo 3 diz que a maldição habita a casa dos ímpios e abençoa a habitação dos justos. Porque a maldição é uma responsabilidade pessoal. É você e Deus.
Você tem que definir a sua vida e fazer uma escolha na sua existência, hoje, agora, nesse tempo. A responsabilidade é individual. A responsabilidade não é dos seus pais. A responsabilidade não é dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Não é pelo fato do seu bisavô ter sido um adúltero, que isso justificaria você ser adúltero hoje. E essa relação não tem nada a ver. Muitos homens no passado nunca tiveram a possibilidade de ver pornografia. Entretanto, hoje, há muitos homens que são escravos da pornografia. E isso não tem nada a ver com os antepassados. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Mas eles são escravos hoje. Naquela época não tinham. Então, essas coisas não têm nada a ver. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel 18 assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tem de vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo, os pais comeram as uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis este provérbio em Israel, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Não é pelo fato dos seus pais terem comido uvas verdes que os seus dentes serão embotados, serão esverdeados. Essa relação não existe, é isso que ele está dizendo. Ele diz muito claramente, ele diz, eis que todas as almas são minhas, e toda a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É por isso que na palavra de Deus, no Novo Testamento, em Gálatas, é muito claro, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito Santo. Então, o desejo de Deus é que você desfrute dessa bênção e não desta maldição. É que você conheça Jesus, é que você creia nele, e ao crer nele, toda maldição já está quebrada. Não há mais poder de ninguém na sua vida. Você não é mais dominado por ninguém, porque quem é habitado pelo Senhor dos Senhores, não há maldição que possa alcançar a sua vida, dominá-lo. Quem pensar que Cristo não quebrou as maldições, que carregue sobre si as consequências e o ônus do engano. Em Gálatas, capítulo 3, verso 8 a 14, que eu acabei de ler, afirma isso. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que são da fé, são abençoados com o crente Abraão, pois todos quanto das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para cumpri-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas sim de toda a sua própria prática. Pois o que diz, o que fizer dessas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que é pendurado for no madeiro. Isto é para que aos gentios, a mim, a você, a todos nós, viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. A lei significava o seguinte, que se eu quisesse ser abençoado, eu tinha que ir a um lugar e oferecer um sacrifício a Deus. Eu tinha que praticar boas obras, eu teria que fazer alguma coisa. E aqui o texto está dizendo assim,
Vocês estão livres quando vocês creem em Jesus, quando vocês recebem em Jesus, quando vocês creem em Jesus Cristo, porque foi para isso que eu mandei Jesus, para que vocês fossem abençoados. A palavra de Deus diz assim, que em Cristo nós temos todas as sorte de bênçãos espirituais. Você não precisa mais buscar seus antepassados para você ter uma vida digna. Você não precisa mais invocar, nem querer saber o que aconteceu com seus antepassados. Hoje, se o Senhor Jesus Cristo entrar no seu coração, habitar o seu coração, você agora já é um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Agora a vida dele está em você, é ele que domina a sua vida, ele é o Senhor da sua existência. E a palavra de Deus diz que o maligno não toca na vida dos seus filhos. O problema é que nós não queremos assumir que somos pecadores e que precisamos da graça dele sobre nós. Não há um justo sequer, dizem Romanos. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles a tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue e os seus caminhos a destruição e miséria. Por quê? Porque desconhecem o caminho da paz, que é Jesus Cristo. Quem é você? Quem é você diante dele? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que toda a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca, todo mundo seja culpável perante o Senhor, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Não é o que você faz, é a graça de Deus. É a sua presença de Deus. A pergunta que me fazem é, por que a cruz quebra as maldições? Diante desses textos que eu acabei de ler e que normalmente as pessoas não leem, eu só tenho uma resposta para isso. Aqueles que não acreditam nisso, como diz o texto, na própria vida dele já é a maldição. Aqueles que recebem a Jesus, esses têm a vida eterna, têm toda a bênção nas suas vidas. Então, pastor, por que muita gente diz que crê e não melhora? É porque ainda não creram. Tornaram-se frequentadores cristãos que vão a uma igreja e que têm pastores como aqueles que eu descrevi, que os desviam da cruz de Cristo, que colocam Jesus e mais alguma coisa que eles precisam fazer para ter Jesus, para ter a bênção. Esforçam-se, esses crentes, para servir a Deus, mas os fazem sem essa consciência de que eles já são abençoados, que eles não precisam fazer nada para receber bênção de Deus, que eles já são abençoados. Porque os seus pastores, ou aqueles a quem eu me referi, precisam mantê-los doentes, amedrontados, com medo. E por isso eles dizem, olha, você precisa voltar atrás. Esses pastores, como eu disse, não querem se enxergar, porque eles não perceberiam, não suportariam a percepção do seu próprio pecado, da sua pecaminosidade. Eles não querem admitir que são pecadores. Eles teriam que se converter e proclamar para todo mundo que eles são pecadores e que se há alguma coisa boa na vida deles, tem a ver com Deus. E se tem alguma coisa ruim na vida deles, não tem nada a ver com os antepassados deles.
Eu já falei, isso virou negócio. As pessoas que não creem em Jesus, elas jamais serão livres. Sempre serão escravas desse tipo de proposta. E não há como elas ficarem libertas. Nesta noite eu quero proclamar para você e dizer para você que o desejo de Deus é que você viva a bênção. E a bênção está em Jesus Cristo. Não importa o que fizeram os seus antepassados. Não importa quem fez. Não importa como fizeram. Não importa o que fizeram. Hoje, se o Senhor Jesus entrar no seu coração, tomar conta da sua vida, você terá toda sorte de bênçãos espirituais. Porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, para a sua vida e para a nossa vida. Vocês imaginem, se nós fôssemos crer dessa forma, então talvez eu tivesse que ser um adorador do sol ou da lua, porque eu sou bisneto de índio, misturado com negro e um pouquinho de português no meio. Não tem mais brasileiro do que eu. Então eu seria uma confusão. Eu seria um escravo. Eu seria um louco, porque eu estaria adorando a lua, adorando o mar, eu estaria batendo tambor em algum lugar, eu estaria em algum lugar distante de Deus. Eu não sei como explicar para você, mas na minha vida não há nenhuma maldição. Na minha vida há a bênção e a presença de Jesus. Eu, quando tinha 10 anos, eu nunca imaginei, 10, 11 anos, que eu iria viver a vida que eu passei a viver nessa idade, que eu comecei a tomar consciência do que é viver. Aos 18 dias o meu pai morreu. 1 ano depois a minha mãe me deu de presente. 3 anos depois a minha avó, que cuidava de mim, faleceu no acidente. E eu passei a morar na casa de pessoas, de famílias, tios. Aos 11 anos, eu descobri quem era o meu pai, que já havia morrido, numa fotografia. E desde então eu nunca mais tive paz no meu coração, mas pela graça dele, não importando os meus antepassados, não importando o que aconteceu na minha vida até ali, não importando a minha pobreza, não importando os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas loucuras, os meus desejos malucos que eu tinha até os 19 anos, quando conhecia Jesus, os meus desejos desordenados, os meus desejos de morrer, de me autodestruir, nada disso. Quando Jesus Cristo veio a bênção para a minha vida, veio uma transformação, veio uma mudança, veio uma capacidade de perdoar, veio um desejo de amar ao próximo, veio uma esposa para me amar e uma pessoa para eu amá-la, vieram os filhos, não são perfeitos, mas conhecem a Deus, nunca mais, não há mais como olhar para trás, não há mais como olhar para os meus antepassados e ficar procurando problemas lá, há uma vida em mim, a vida de Jesus, a bênção do Pai. Um ser humano como eu, indigno, pecador, mas que o Senhor na sua graça veio e pôs a mão, entrou no coração, transformou, mudou. Todo domingo eu digo o mesmo versículo para vocês, e não vou me cansar nunca. Porque é inexplicável. Se vocês me amarem e obedecerem a minha palavra, diz Jesus, o Pai os amará, e eu e o Pai, diz Jesus, viremos e faremos morada dentro de você. Seres indignos como eu, perdidos, um passado doido, de antepassados piores ainda,
Deus, na sua graça, resolveu vir e morar dentro de mim. Você já imaginou o que é isso? Você ser habitado pelo Senhor dos Senhores, aquele que criou milhões de galáxias, aquele que criou bilhões de seres vivos que a humanidade não consegue conhecer, aquele que fez os céus e as estrelas, aquele que ninguém consegue explicar, aquele que fez detonar os planetas e criar o buraco negro, aquele que aí criou no seu coração um lugar vazio que ninguém explica, e que só vem alegria quando Ele entra dentro do seu coração. Ele é o Deus vivo, e Ele quer entrar no coração dos seus filhos para abençoá-los, e você não terá mais nenhuma maldição na sua vida, porque nele temos toda sorte de bênçãos espirituais, como diz o texto de Hebreus. Hoje é a noite de você abrir o seu coração para Ele e dizer: vem, Senhor, entra no meu coração, faz morada dentro de mim, amplia, alarga o meu coração, que o Senhor venha para ser vida dentro de mim, vida dentro de mim. É maravilhoso. Ele diz assim: aqueles que creem em mim, rios de água viva saltarão do seu interior para a vida eterna. Quando você tem Jesus, começa a transbordar nos seus lábios, na sua fala, na sua conversa, no seu abraço, no seu olhar, porque Ele é vida, sai pelos poros. Hoje eu quero te convidar, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, para você falar: Senhor, entra no meu coração. Estou cansado dessa religiosidade, dessas coisas. Eu quero que tu entres na minha vida. A você que está me vendo aí, que fica praticando religião, fazendo esse monte de rito, cheio de medo no coração. Hoje, se você abrir o seu coração, o Senhor Jesus vai entrar e transformá-lo, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, cheio de bênção, de alegria, de paz e de prazer para viver. Você quer? Quero te convidar para você abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos por um instante. E se você quiser, você pode fechar os seus olhos, e se você desejar, você pode repetir a oração comigo. Você não precisa repetir em voz alta, é você e Deus. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. E eu venho diante de Ti para Te dizer que nesta noite ficou mais claro para mim que a Sua vida em mim é bênção, é transformação. Vem, Senhor, entra no meu coração, alarga o meu coração, Senhor, abre mais, que meus olhos, que a minha mente, que tudo que há em mim, olhe para aquela cruz e confie que ali encerraram todos os meus pecados, que ali estão eles todos perdoados. Faz de mim uma nova pessoa, um novo ser. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz para me abençoar, para fazer de mim um novo homem, uma nova mulher, um novo marido, uma nova esposa, um novo pai, uma nova mãe, um novo filho, uma nova filha. Senhor, vem para dentro de mim com mais intensidade, com mais poder, para que eu possa perdoar e amar. Transforma a minha vida,
em nome de Jesus.